Bom dia, turminha do segundo ano. Já travando aqui. Bom dia, galerinha do segundo ano. Vamos iniciar aí nossa segunda semana do segundo bimestre, ok? A gente tá finalizando aí o capítulo. Deixa eu ver aqui. A gente tá finalizando o. A gente tá finalizando o capítulo 15. E após finalizar o capítulo 15 aí, a gente vai entrar aí nos outros conteúdos aí bem firme mesmo aí no módulo 6, ok? Eu ainda não tô tão legal. Mas enfim, vamos dar continuidade. Galerinha, os assuntos que a gente vai falar agora vai estar da página 6 até a página 15. Nossa, professor, bem extenso. São 9 páginas aí, mas eu vou tentar não deixar a aula tão maçante, tão longa. Eu vou tentar não estender muito, justamente para que fique bem tranquilo, ok? São assuntos que eles requerem bastante interpretação, que eles querem uma atenção especial, que é o quê? As matrizes étnicas da população brasileira. As matrizes étnicas da população brasileira. Galera, a gente sabe que o povo brasileiro ele foi formado não apenas por um, mas por vários povos aí. A gente sabe que desde o século XVI, lá, início do século XVI, teve essa vinda de colonizadores portugueses para cá, enfim, teve todo um processo, e quando eles chegaram já tinham os povos nativos aqui, depois trouxeram povos africanos, enfim, foi uma mistura de raças aí que fez com que o povo brasileiro adquirisse as características ao qual conhecemos hoje. Turminha, houve um censo em 2010, na página 6 aí de vocês, só um minuto, galera. Voltei. Na página 6 de vocês aí, tem um exemplo aí, tem um gráfico, na verdade, de um censo que aconteceu em 2010, que era da participação das categorias étnicos raciais na população brasileira. Turminha, ela apresentou os seguintes dados. 1,1% das pessoas se declararam amarelos. 0,4% das pessoas se declararam indígenas. 7,6% das pessoas se declararam pretos. 43,1% se declararam pardos. E 47,7% se declararam brancos. Os estudos, alguns estudos, eles dizem contra isso, embora a validade desse estudo ela foi feita pelo IBGE, mas ele se refere aí a, no caso, a que as pessoas se declaram. Alguns, principalmente a comunidade negra, ela não aceita, geralmente elas não aceitam o termo pardo. Ela diz que o pardo, na verdade, ele é um negro. Se a gente for colocar numa questão histórica, o pardo, ele era, na verdade, o descendente de um escravo alforriado. Lembrando que a escravidão nem sempre foi por conta da cor da pele, ok? Então, se tinha um escravo, ele era alforriado, eu acho que na segunda geração dele, essa pessoa era considerada, ou na primeira geração dele, essa pessoa ela era considerada parda, ou seja, ela era descendente de um escravo alforriado. Turminha. Mas, enfim, isso gerou, como se diz, interpretações e interpretações, e até hoje em dia ainda há debates. Galera, sabe-se que o Brasil ele nasceu de uma miscigenação de raças, nasceu de uma miscigenação de povos. E a gente tem 3 povos aí que a gente pode falar que é a matriz étnica brasileira, que no caso são os indígenas, os portugueses e os africanos. Foram os 3 povos que juntos acabaram formando a população brasileira, as características da população brasileira. Os nativos americanos, os indígenas, eles já estavam aqui nas terras brasílicas, nas terras tupiniquins. Os portugueses chegaram logo após. E os portugueses, com o processo de escravização, trouxeram os povos africanos para cá. E nisso aconteceu toda essa miscigenação, essa mistura de raças aí, que, como eu já falei,
gerou as características do povo brasileiro hoje em dia. Galerinha, só que essa questão, principalmente dos povos indígenas e dos povos africanos, elas geraram uma, como eu posso dizer, herança dos conflitos. Galera, os indígenas, eles foram, de início, a relação entre portugueses e indígenas, ela foi pacífica. De início, galera. Depois houve a exploração dos povos indígenas, eles se rebelaram e, enfim. Depois teve a escravização da mão de obra africana. E aí é onde entra o... E até hoje, esses povos eles sofrem, como se diz, reflexo dessa questão. Por quê? Gerou muito preconceito, tanto de raça, quanto preconceito de cor, enfim, sobre esses povos. E até hoje eles lutam por espaços de direito e respeito à identidade. Ou seja, o índio, os indígenas, eles querem seu pedaço de terra ali, eles exigem demarcação de áreas indígenas ali, de territórios indígenas, justamente por esse avanço que tem aí da mineração, da agricultura que está se expandindo aí para o norte. Então eles pedem por isso. E a comunidade negra, geralmente, ela pede, ela luta por direito de igualdade, ela luta para acabar com o racismo que, às vezes, até nós mesmos acabamos usando termos racistas sem perceber. Como, principalmente uma galera mais da antiga, alguns, eu já ouvi alguns usando o termo, isso é serviço de preto, isso é coisa de preto e tal, enfim. Isso são termos racistas. E muitos utilizam no seu dia a dia aí, sem saber que ele está menosprezando uma raça, ou na verdade ele não se toca nisso, entende? Enfim, galera, vamos começar a falar aí dos povos que colonizaram o Brasil. A gente tem aí o colonizador europeu. Essa colonização aí, como você sabe, foi na época do descobrimento, porque o Brasil não estava perdido, e aqui já tinha gente. Século XV e XVI aí com as expansões marítimas aí, tanto Espanha quanto Portugal estava circulando aí o globo terrestre em busca de terras, novas terras, terras desconhecidas, em busca de especiarias. E assim eles acabaram chegando aqui no Brasil e fixaram colônia aqui, principalmente os portugueses. Turminha, a gente também tem que levar em consideração aí que eles chegaram aqui aportaram ali no litoral ali, principalmente no litoral do Nordeste ali, e ali eles começaram a adentrar o território ali, fazendo amizade ali com os indígenas e depois, enfim, teve, não vou dizer fazendo amizade, mas fazendo alianças, que nem sempre você fazer uma aliança com alguém, você está fazendo uma amizade. Como um exemplo disso, foi na Segunda Guerra ali, entre a União Soviética e os Estados Unidos lutando lado a lado ali contra o eixo. Os aliados lutando contra o eixo estavam a União Soviética e os Estados Unidos. Não eram amigos, mas tinham uma aliança ali, ok? Enfim, galera, vamos lá. A cultura dos colonizadores ela se tornou muito forte aqui no caso, no Brasil. A gente tem, como é que eu posso dizer? A gente tem ainda características da religião, o termo de propriedade privada e a troca comercial são reflexos da cultura do europeu. Professor, a religião, como assim? Galera, um dos motivos das expansões marítimas era o quê? Era a propagação do cristianismo pelo mundo. Inclusive aqui nas terras brasílicas também, eles tentaram catequizar os índios. Tem até uma imagem aí na página 7 que mostra aí uma missa sendo rezada pelos europeus e os índios, tipo, olhando, tipo, what? O que está acontecendo ali? Tipo isso, entendeu? A gente tem a propriedade privada, galera. Os índios não tinham propriedade privada, ou seja, eles viviam em comunidade. Essa comunidade, eles caçavam alimento, era para todos. Eles faziam armas e tudo mais,
mas tudo em conjunto ali. A propriedade privada não existia em si. Eles tinham um terreno ali, mas toda a comunidade vivia ali, toda a aldeia, ela compartilhava de alimentos, como se diz, de oca e tudo. Então, os portugueses chegaram com essa noção aí de propriedade privada. Não, esse terreno é meu, essa arma é minha, eu cacei isso aqui, eu que vou comer. Se você não caçou, você não vai comer. E a troca comercial, ou seja, os índios, eles não faziam, eles não tinham muito interesse em troca comercial, eles não compravam. Então eles caçavam para sua sobrevivência ali. Então não tinha necessidade de troca, eles não faziam trocas com outras aldeias. Não, vamos lá, eu vou levar um quilo de carne lá, vou levar um porco que eu acabei de caçar, em troca eu vou pegar milho. Eles não tinham muito essa relação. A relação eles cultivavam ali, plantavam e tudo mais, e assim seguia a vida. A gente tem aí tá ruim aqui de ler. A influência no litoral. Ou seja, boa parte das cidades com maiores populações no Brasil, elas se desenvolveram ali no litoral, justamente por essa colonização ter acontecido ali. Tanto que em algumas cidades vocês podem observar que ela tem um caráter mais clássico ali. A gente, por exemplo, já fui em João Pessoa. Algumas casas de João Pessoa, elas são bem coloridas e elas adotam esse modelo justamente clássico. E os proprietários não podem fazer mudança, porque se tornou patrimônio, patrimônio ali do Estado, se tornou patrimônio ali da... Esqueci o termo. Mas enfim, se tornou patrimônio ali, então não pode haver modificações nessas casas. Ou seja, a Casa é Rosa, eles podem fazer manutenções, mas sem mudar a arquitetura e as cores em si, para preservar essa cultura que foi deixada aí pelos colonizadores por esse modelo aí de colonização, ok? Turminha, agora a gente vai falar dos povos indígenas, ok? Ah, no século XVI ali, por volta de 1500, se estima que tinha entre 3 a 5 milhões de indígenas vivendo no Brasil. Alguns estudos falam que o número não era exato, mas era entre 1 e 10 milhões de indígenas. De qualquer forma, era um número muito alto. E só que hoje esse número ele foi reduzido assim, eu acho que eu digo até quase a zero. Tinham em média de 1.000 a 1.400 povos indígenas com línguas, costumes diferentes aqui no território brasileiro e foi tudo reduzido. Tanto pelo contato aí com o homem branco, com o europeu, que aí eles começaram a contrair doenças como a varíola, e entre outras aí, ao qual eles não tinham anticorpos para curar essas doenças. É o mesmo caso que está acontecendo com o coronavírus. Essa é uma doença nova, não temos anticorpos para isso, só que geralmente a população idosa, que ela já tem problemas, ela tem uma saúde mais frágil, ela está sendo mais afetada, ok? Mas é só um exemplo para vocês verem. Atualmente, no século XXI, a gente tem em média 890 mil indígenas no Brasil. O estudo de 2010 diz que tinha 818. Só que creio que esse número já deve estar bem menor, justamente pelo avanço aí, ah, tanto da agricultura como das áreas mineráveis aí que estão se expandindo aí para o norte, onde está concentrada a maior parte dessas terras indígenas. E vocês podem ver que tem conflitos diretos aí com povos indígenas aí, direto passa no jornal. Enfim, galera, um censo do IBGE de 2010, ele disse o seguinte, que 63,8% da população indígena vive em áreas rurais. Ou seja, mesmo tendo como se diz, a demarcação ali das terras, essa terra se tornou ali rural. Ou seja, ele tem características ali indígenas, ele tem a sua cultura preservada ali, mas mesmo assim ele cria animais ali de forma e tem relações comerciais com as áreas urbanas. E 36,2% aí vivem em áreas urbanas, ok? Então dá para vocês terem ideia aí do que essa expansão
ela está fazendo com essas terras indígenas. Ou seja, está fazendo com que muitos dos indígenas aí, eles fiquem sem recursos para caçar, eles tenham que se adaptar à vida na cidade ou a novas formas ali de subsistência. Só que o fato deles terem carro, usarem camisa, assistirem futebol, terem celular, ter, como se diz, vender algo ali na cidade, criar animais e tal, eles não perdem sua identidade cultural. Eles ainda continuam sendo índios, e como acontece em todas as culturas do mundo, simplesmente vai se adaptando a novos recursos. É o que está acontecendo com a população indígena. Eles não deixam de ser índios por estar usufruindo de tecnologia. Um exemplo. Galerinha, tem aí a atividade da página 10. Peço que vocês façam ela, ok? Só que a gente não vai parar por aqui, a gente vai continuar, beleza? A gente vai falar agora dos negros africanos, ou seja, dos povos africanos. Isso aí já está do século XVI até o século XIX, até meados do século XIX ali, mais precisamente em 1850, que foi o fim do tráfico negreiro. Durante todo esse período, africanos eram trazidos para o Brasil forçadamente para servir de mão de obra escrava, ok, galera? Nesse período tem a estimativa que foram transportados em torno de 5 milhões de africanos para o Brasil. E eles tinham um valor comercial, ou seja, quanto mais escravos uma pessoa tivesse, mais rica ela era, entendeu? Professor, isso foi algo horrível, sim, foi algo horrível. E tanto que tem um escravo, geralmente se você tivesse um escravo ali, você tinha status na sociedade. Então, quanto mais escravos, quanto mais pessoas você tivesse no seu poder ali, mais, como eu posso dizer, mais status social você poderia ter. Por quê? Porque eles diziam, aquela pessoa tem 10 escravos, então ela é uma pessoa rica. Turminha, o primeiro censo, em 1872, ele, ele classificou mais ou menos, ele identificou quase 10 milhões de pessoas como sendo negras aqui no Brasil. Negras e... como sendo negras. Perdão, galera. 58% aí da população, pretos e pardos, ok? E 15% deles eram escravos ainda. Professor, mas todos eram escravos? Não. A gente tem que levar em consideração aí que muitos já tinham recebido sua alforria, lembre-se, 1872, ok? 16 anos depois ia haver a abolição da escravatura, mas nesse período aí, só para vocês terem ideia, a abolição da escravatura ela só foi possível porque a escravidão já estava ficando fraca em todo o território nacional. Então, em 1872, já tinham muitos escravos que tinham recebido sua alforria, ok? Turminha, a gente também temos que citar aqui a herança cultural deixada por esses povos africanos. Deixada não, deixada daquela impressão que simplesmente eles trouxeram aqui e foram embora. Não. Tem essa herança cultural aí que carregamos com orgulho até hoje. Como, por exemplo, na culinária, quem não ama uma feijoada? O acarajé, por exemplo. A gente tem aí na música, um exemplo aí, o samba, o axé, são exemplos aí dessa carga cultural africana. Na religião, tem as religiões de matriz africanas, temos o candomblé, a umbanda, a quimbanda, enfim, tem uma série... professor, macumba não. Macumba não é uma religião, macumba é um instrumento, ok? Turminha, lembrando aí também dos quilombos, galera. Os quilombos, ele foi a grande salvação de muitos dos negros, de muitos dos escravos. Eu falei negros, mas eu prefiro usar o termo escravos, porque a escravidão ela não era por conta da cor, ou seja, não era por você ser negro que você era um escravo. O quilombo era a salvação de muitos escravos. Os quilombos, eles eram o quê? Eles eram comunidades isoladas e escondidas. Essas comunidades, geralmente, elas tinham
elas tinham um líder. O maior deles foi o Palmares, ao qual a gente conhece o Zumbi dos Palmares. Ele tinha a sua esposa lá, Dandara. Algumas fontes históricas dizem que Zumbi do Palmares, de que Zumbi eles tinham escravos. Galera, isso é algo que não pode ser nem descartado e nem, como se diz, e nem confirmado, ok? Porque só tem fontes, diversas fontes aí, o Quilombo dos Palmares, ele caiu, então o que se tem de, de, de fonte foi aquilo que foi passado de geração em geração, por escritos também, mas quando o Quilombo dos Palmares caiu, muita coisa ali foi destruída. E, enfim, alguns historiadores, algumas fontes defendem que Zumbi ele tinha escravos, enfim, tem tanto que a comunidade negra ela tem bastante briga aí nessa questão aí. Turminha, é, é, justamente essa questão aí da escravatura é que é as bases do preconceito racial que encontramos hoje em dia, que vemos hoje em dia no meio da sociedade. E, como eu falei, às vezes usamos termos preconceituosos aí, sem saber, tá? Tanto que tem muitos, eu já vi muitos, até colegas meus, falando assim, cara, que neguinha bonitinha. Como assim neguinha bonitinha? Isso está querendo dizer que a pessoa, por ela ser negra, ela é feia? Tipo, fica meio que no ar, fica meio que essa questão aí bem delicada de se tratar, ok? Turminha, vamos lá. A chegada dos novos imigrantes no século XIX, ok? Século XIX e século XX foi um período assim que começou a chegar bastante povos aqui no Brasil. A gente tem que levar em consideração que com o fim da escravatura lá em 1888, houve uma carência de mão de obra. Só que o preconceito estava um pouquinho enraizado aqui no povo brasileiro. Então, eles davam a alforria para o negro, mas eles não davam trabalho para o negro. Ou seja, começou a vir imigrantes aí de outras, começou a vir migrantes de outros países para o Brasil aí, principalmente Itália. A gente vai ver cada um desses povos aí, a Itália, Espanha, Holanda, aqui para o Brasil para substituir a mão de obra escrava. Eles pagavam para os estrangeiros, mas não tinham coragem de pagar para um escravo que tinha acabado de ser para um ex-escravo que tinha acabado de ser alforriado. Turminha, entre esses povos veio espanhóis, alemães, italianos, sírios. Sírios, galera, quem não sabe, eu sou descendente de sírio. Meu tataravô era sírio, ok? Libaneses, japoneses. Sim, os japoneses vieram para cá em 1908 e tal. Teve uma série de fatores aí que fizeram com que os japoneses viessem para cá. Chineses e até coreanos, e etc. Veio outros povos também. Eles vieram basicamente em busca de trabalho. Eles vieram para trabalhar aqui no Brasil. Tanto os que vieram no século XIX quanto os que chegaram ali no século XX. Principalmente nas atividades agrícolas. A gente vai falar um pouquinho delas. Os italianos, por exemplo, eles vieram aqui para, boa parte deles, para trabalhar nas lavouras de café. Eles se fixaram tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul. Os espanhóis se fixaram ali em São Paulo para trabalhar também nas lavouras de café. Os japoneses, eles chegaram aqui por volta de 1908 ali, tanto que tem até a data da imigração japonesa para o Brasil, que é comemorada aí na bairro da Liberdade e tal, até no templo budista, lá em Brasília também, eles comemoram, na data da chegada dos japoneses aqui, tem a comemoração. Eles vieram aqui e eles focaram lá em São Paulo, focaram tanto em São Paulo quanto no Paraná, e eles, um meio de comércio ao qual eles se adaptaram eram os hortifrutigranjeiros, ou seja, mais coisas ligadas ao solo em si. Os coreanos chegaram em São Paulo ali, eles ficaram focados mais no comércio ali, e os bolivianos, também em São Paulo, eles focaram ali no setor têxtil, ok? Ou seja, de roupas e tudo mais. Vocês podem observar lá na página 15 aí, tem um modelo aí de roupas que os bolivianos eles costumam fazer e vender ali naquela região, ok? Turminha,
O que tinha para hoje era isso. Eu vou deixar aí para vocês a atividade tanto da página 10 quanto da página 16. Como eu falei, eu vou disponibilizar um formulário, o local aqui para vocês postarem a foto das atividades. Então, segundo ano, tenham uma ótima semana, um ótimo sábado, um ótimo domingo. Vocês vão ver já na semana. Enfim, esquece. Então, ótima semana. Tchau, tchau.